Da última vez, a gente teve aquele incidente, né, que eu perdi boa parte da aula que eu tinha preparado. Então, o que eu decidi fazer foi preparar de novo aquelas passagens do De Anima, né, que o Agamben comenta. E então a gente vai voltar a isso hoje, e com isso eu acho que a gente vai conseguir concluir esse texto, A Potência do Pensamento, para poder voltar lá para a conferência do Lacan. Eu vou colocar aqui modo de apresentação de tela inteira. É, pera lá. Isso. É essa parte da conferência que ele começa a falar do escuro, né? É, o que o Agamben está fazendo aqui? Ele está tentando construir uma teoria da potência, e especialmente da potência de não, através de alguns textos do Aristóteles, né? A gente já viu o livro Teta da Metafísica, o Da Interpretazione, parte do livro Lambda da Metafísica, e na última vez a gente começou a entrar no, no De Anima, né? Nesse ponto específico aqui, onde o Aristóteles trata do escuro, quer dizer, isso já diz um pouco. Na verdade, é onde o Aristóteles vai falar da luz, mas o Agamben vai privilegiar o que o Aristóteles fala do escuro, né? Isso já diz muito da aproximação que o Agamben faz em relação a esses textos, né? Então eu vou retomar, agora que eu está preparado de novo, né? Eu vou retomar essa teoria ali do livro do De Anima, para ver esse modo como a gente procede, né? Acompanhar o modo como o Agamben lê. Primeiro vamos no Aristóteles, depois vamos ver como é que ele lê essas passagens do Aristóteles, né? Então, a passagem que o Agamben vai comentar é essa daqui, né? 418A 26, 418B 31 do livro 2 do De Anima, né? Então, Aristóteles começa assim: aquilo de que é a visão é o visível. E aí ele vai dizer que o visível é a cor. Tudo que é visível tem uma cor. E o que é visível é a cor, croma. E esta é a superfície do visível em si mesmo, né? Então, to epi, né? Como a gente fala em epiderme, né? A superfície da pele, né? E esta superfície do e esta é a superfície do visível em si mesmo. Então, como se o visível tivesse uma camada, né? Uma superfície, e é exatamente essa superfície que é a cor. E aí ele vai e introduz essa categoria do diáfano, mas ao mesmo tempo que ele introduz essa categoria do diáfano, ele introduz essa categoria do diáfano fazendo recurso à oposição dele, Aristóteles, né, entre potência e ato. Então,
Ele vai dizer: toda cor põe em movimento o diáfano em ato. Tu catenergeian diaphanus. E esta é a sua natureza. Então, ele vai depois explicar um pouco mais o que é esse diáfano. Chame a atenção de vocês. Quer dizer, diáfano é essa tradutora não, não traduz diáfanes por diáfano, traduz por transparente, né? Mas eu chamei a atenção de vocês, né? A própria palavra diáfanos quer dizer isso, uma luz, isso que a luz passa e atravessa. Então, essa ideia de que quando a luz bate nos corpos visíveis, a cor seria isso que põe em movimento o diáfano que está ali. Né? Então, a cor seria esse diáfano em ato. E aí depois o Aristóteles vai falar do que seria o diáfano em potência. Né? Então ele diz, por isso não há nenhum objeto visível sem luz. Mas toda a cor de cada coisa é visível na luz. E da cor, da luz, do visível, né? Por isso, devemos falar em primeiro lugar acerca da luz, o que ela é. Aí ele volta para a questão do diáfano, né? Isso aqui normalmente essa frase é traduzida como o diáfano, né? A gente também pode traduzir como há alguma coisa que é o diáfano. É uma constatação para Aristóteles isso. E aí ele dá uma definição do diáfano. Por diáfano, entendo o que é visível, mas não visível por si mesmo, falando de modo simples, mas através de uma outra cor. Então, o diáfano, ele é visível, mas ele não é visível como diáfano. Ele é sempre visível através de uma cor. O diáfano, quando a luz encontra o diáfano nas coisas, ele sempre se mostra e se aparece como uma determinada cor. Né? Aí ele dá como exemplo o ar, a água e muitos outros corpos sólidos. Todos esses que têm essa característica da transparência, né? Mas ele vai chamar a atenção de que o diáfano, esses corpos, eles não são diáfanos nem enquanto água, nem enquanto ar. Mas porque existe uma certa natureza que existe neles e que é a mesma em ambos, e também nos corpos superiores que são eternos, né? Então, ele está falando do éter, né? Ele está falando dos corpos eternos do céu que emitem luz, né? Então, esses corpos também são diáfanos. Então, existe uma coisa que não é nem ar, nem água, nem éter, mas que está presente no ar, na água e no éter, que é o diáfano. E aí ele vai dizer que a luz é o ato do diáfano enquanto diáfano. Então ele vai usar essa categoria da energia para pensar a luz como o ato do diáfano, ou como o diáfano em ato. E aí aqui que ele introduz o skotos, né, que é o que interessou a Agamben. Mas onde isso é em potência ao escuro, ou a treva. Então, como se fosse a mesma realidade, que em ato é a luz, mas que em potência é o escuro, é a treva. E aí ele faz aqui uma espécie de metáfora, né, quando ele diz é como, né? A luz é como a cor do diáfano, quando o diáfano é em ato.
esse é importante, porque isso vai permitir que o Agamben diga que o escuro seria a cor da potência, né? Ele vai falar isso, a gente vai ler no comentário dele, né? Mas, de qualquer modo, seguindo aqui, a luz é como a cor do diáfano, quando o diáfano é em ato, por causa do fogo ou algo parecido, ou seja, alguma coisa que emite luz, né? Como o corpo superior, pois nele subsiste algo que é um e o mesmo. Então, seja a lua, seja o sol, sejam as estrelas, seja o fogo, qualquer coisa que emite luz, né? Isso vai ser a causa de que o diáfano assuma uma determinada cor, né? O diáfano em ato, né? Então, é sempre essa causa, que é o fogo ou algum objeto luminoso, que vai ser a causa da atualização do diáfano, né? Portanto, o que é o diáfano e o que é a luz foi dito que ele não é nem fogo, nem absolutamente um corpo, nem emanação de corpo nenhum, pois ele seria assim também um corpo. Mas a presença do fogo ou de algo semelhante no diáfano, pois não é possível dois corpos estarem ao mesmo tempo no mesmo lugar. E aí, ele vai dizer: parece que a luz é o contrário do escuro, e o escuro é uma privação de uma tal disposição do diáfano. Então, parece de novo aqui esse termo rexis, que é um termo que o Agamben está explorando muito nesse texto, né? A gente tem que sempre pensar, eu traduzi aqui como disposição, né? Mas a rexis é um ter, né? É um modo de. É uma palavra grega muito polissêmica, muito difícil de traduzir, né? A cada vez, né? Mas ele vai dizer: o escuro é a estéresis, é a privação de uma certa rexis do diáfano. Então, que rexis, que disposição é essa? É a disposição do diáfano quando ele é iluminado pelo fogo ou por outra coisa. Então, quando o diáfano é iluminado pelo fogo ou pela outra coisa, ele tem uma rexis, que é a luz. A privação dessa rexis é o escuro, ou seja, quando o diáfano não é atingido, não é iluminado nem pelo fogo, nem por nenhuma outra coisa. E é por isso que, quando não há luz, esses objetos não são visíveis. Mas isso não quer dizer que o diáfano não esteja lá, nesses objetos. Quer dizer apenas que, como não há algum elemento externo que possa atualizá-lo, ele se mantém em potência, né? Então, ele é uma privação dessa rexis, dessa disposição do diáfano. E aí a presença dela, né, dessa rexis, é a luz. Então, a privação dessa rexis é o escuro e a presença dessa rex é a luz. Então, você tem uma oposição aí entre estéresis, privação, e parousia, presença. Então, a privação é o escuro e a presença é a luz. Ok? O que
O que interessa o Agamben é que tipo de existência é essa existência da privação, né? Essa privação de uma rexis, ou presença de uma rexis. Literalmente é a privação de um ter e a presença de um ter. O que ele quer entender é o que é essa privação de uma rexis, né? É por isso que o escuro interessa a ele mais do que o claro, né? Mais do que a luz. Então, continuando, né? Ainda esse texto, ainda essa passagem do De Anima, ele vai dizer que o incolor recebe a cor, o não sonoro recebe o som. Por que ele diz isso? Porque ele vai dizer que é o diáfano que recebe a cor. Então, o incolor é o diáfano. Ele nele mesmo não tem cor nenhuma, mas ele vai, sempre que ele aparece sempre assumindo uma determinada cor, né? Conforme a luz incide nele. Então, o incolor é o diáfano e o invisível, ou o que é visto com dificuldade, como parece ser o obscuro. Tal é o diáfano, mas não quando ele é diáfano em ato, mas quando ele é diáfano em potência. Então, quando o diáfano é em potência, ele é incolor, ele é invisível, ou ele é visto com dificuldade, como parece ser o obscuro, né? Porque quando ele é em ato, aí ele tem cor, ele é visível, né? Ele é visto sem dificuldade, né? Então, tal é o diáfano, mas não quando ele é diáfano em ato, mas quando ele é diáfano em potência. Ou seja, quando ele é diáfano em potência, ele é incolor, invisível, obscuro. Ele vai dizer, pois é a mesma natureza que ora é escuro, escotose e ora é luz, que é o diáfano, né? Se a luz incide, ele é em ato, e aí ele tem cor, e ele é visível, e ele é iluminado. Se não há, ele fica em potência e ele é escuro, né? Então, aqui, vou fazer. Essa passagem é um pouco o que a gente tinha trabalhado da outra vez, que mas que eu fui mostrando no texto grego para vocês, né? E o que o Agamben diz assim: uma das figuras mais significativas dessa presença privativa da potência, vocês veem que ele chama a privação de uma presença, mas não é o Aristóteles que faz isso, né? O Aristóteles não chama isso de parousia. O Aristóteles opõe a estéresis à parousia, a privação à presença. Aí o Agamben que vai falar de uma presença privativa da potência, né? Então ele vai dizer, uma das figuras mais significativas dessa presença privativa da potência é no De Anima o escuro, escotose. Aristóteles trata aqui da sensação e, em particular, da visão. E aí ele dá essa passagem, que é exatamente a passagem que eu acabei de abordar aqui com vocês. O objeto da vista, escreve ele, é a cor. Mas outra coisa para a qual não temos um nome, mas que ele sugere que se chame o diáfano, diafanese. O termo não se refere aqui simplesmente aos corpos transparentes, como o ar ou a água, mas uma certa natureza physis presente neles e que constitui o que é propriamente visível em cada corpo.
Aristóteles não define essa natureza, mas se limita a postular sua existência. Esti ti diáfanes, existe o diáfano. Ele afirma, porém, que o ato dessa natureza como tal é a luz, e que a treva, o escuro, é sua potência. E se a luz é, como ele acrescenta logo a seguir, a cor do diáfano em ato, né? Aquela passagem que diz royal, como, né? Ele não diz que é a cor, ele diz como a cor, né? Não seria, então, errado definir o escuro, que é a estéresis da luz, a privação da luz, como a cor da potência. Então, aqui é uma passagem bem bonita do Agamben, né? Que ele pega essa coisa do Aristóteles, né, que diz que a luz é como a cor do diáfano em atos, para propor, então, que o escuro seria a cor do diáfano. Aí tem um deslizamento, né? Porque acho que a gente poderia dizer, para Aristóteles, seria o escuro seria a cor do diáfano em potência. Mas aí o Agamben generaliza, né? Ele vai dizer a cor da potência. Não do diáfano em potência, mas a cor da própria potência, né? Então, nessa teoria da potência que ele está construindo, o escuro seria a cor da potência. Em todo caso, diz ele, é uma única e mesma natureza que se apresenta uma vez como treva e outra vez como luz, que é o diáfano. Aí ele faz um pequeno parênteses, né? A gente comentou isso, que diz: o lugar comum que pretende que a metafísica antiga seja uma metafísica da luz não é, portanto, exato. Trata-se antes de uma metafísica do diáfano, dessa physis anônima tão capaz das trevas quanto da luz. Então, isso é interessante. Por quê? Porque o diáfano não é nem luz nem trevas. O diáfano é alguma coisa que tanto pode ser uma como outra, né? Então, essa ideia da metafísica antiga como uma metafísica da luz, ela é parcial, ela conta só metade da história, né? Então, isso é interessante como, a partir dessas pequenas leituras, dessas pequenas passagens, o Agamben ele vai recriando, né, essa metafísica antiga, né? Então, aí ele vai falar de algumas páginas depois, ele guarda isso, né? E ele vai falar, ele vai dizer que em algumas páginas depois, falando do senso comum, Aristóteles se interroga como é possível que, quando vemos, nós sentimos que vemos. Então, ele vai pegar um outro ponto. Eu vou voltar lá para esse ponto, né? Ele, 425b, 12. O problema para Aristóteles quando eu vejo, sei lá, quando eu vejo esse copo, ao mesmo tempo que eu vejo o copo, eu também sinto que eu estou vendo o copo, né? Eu não só vejo o copo, mas de algum modo, eu vejo que estou vendo o copo. E isso vai gerar... Quer dizer, para Aristóteles é um problema, né? Como é que eu sei que eu estou vendo o copo? Né? Que é essa questão que ele coloca lá, o Agamben, né? Que como a filosofia antiga não tem a categoria de sujeito das faculdades, então isso é sempre um problema para Aristóteles. Onde é que ele vai localizar isso, né? Eu vejo o copo, mas eu vejo que vejo o copo, né? Meio uma figura da consciência de si, que é um conceito que você pode procurar em vão no Platão e no Aristóteles, você nunca vai encontrar.
Né? Isso é uma coisa que o Hegel mostra muito claramente, né? Que a consciência de si é uma coisa que só aparece na história do pensamento com Descartes. Então, onde você não tem essa consciência de si, por isso que o Hegel vai dizer, né, que é nesse lugar que aparece a categoria de potência no Aristóteles, né, como se fosse a categoria, como se fosse a pré-história da categoria de sujeito fosse exatamente a categoria de potência, né, de faculdade. Então, o Aristóteles está tratando exatamente dessa aporia, desse problema, nessa passagem. Então, ele diz assim: já que sentimos que vemos, quer dizer, a gente supostamente tem a sensação de estar vendo, né? Já que nós sentimos que vemos e ouvimos, é necessário que nós sintamos que vemos ou através da vista ou de um outro sentido. Então, se eu tenho essa sensação de estar vendo, ou seja, não só a sensação da visão desse copo, mas também a sensação de que eu estou vendo esse copo, essa sensação de estar vendo, ou eu tenho essa sensação através da própria visão, ou através de um outro sentido. Se não é através de um outro sentido, se é através da própria vista, aí ele diz, mas no caso de sentirmos ambas as coisas através da vista, a mesma sensação será tanto da vista quanto da cor existente. Então, essa sensação que eu tenho será a sensação desse objeto colorido, né, que tem uma cor, eu teria a visão dessa cor existente, né? Mas eu também terei a sensação da vista, da própria visão, né? Des ópseos, tanto da vista, caitur hipokeimenon chromatos, quanto da cor que existe. Sendo assim, ou seriam dois sentidos da mesma coisa, ou o mesmo sentido teria a sensação dele mesmo. Então, ou eu vejo esse copo e tem um outro sentido através do qual eu vejo que vejo esse copo, ou é através do mesmo sentido, mas nesse caso, se for do mesmo sentido, o mesmo sentido teria a sensação do copo e de si mesmo. Né? Então, o olho veria o copo, de algum modo o olho veria o próprio olho. Aí ele incrementa ainda mais o problema, ele diz, além disso, se a sensação da visão fosse através de outro sentido, então não é através da visão. Ou seja, eu vejo esse copo, mas suponhamos que a sensação que eu tenho de ver esse copo, a sensação da própria visão, fosse através de outro sentido. E aí, mas eu sempre posso ir ao infinito, porque aí esse sentido teria que ter um outro sentido para ter a sensação dele e assim ao infinito, né? Ou então sempre eu chegaria num sentido que teria a sensação dele mesmo. Então, ou iríamos ao infinito, ou um mesmo sentido teria a sensação dele mesmo. Então, não precisa a gente buscar um outro. É melhor que a gente já decida que o próprio sentido tem a sensação dele mesmo. Ou seja, que quando eu vejo algo, eu também vejo o que vejo. Eu também sinto através do mesmo sentido que eu estou vendo. Não? Só que isso gera um problema. Há uma aporia. Pois se sentir pela vista é ver, e se o que é visto é a cor,
ou que tem cor, então, se alguém vê o ver, o primeiro ver terá cor. Então, se todo objeto visível é um objeto que tem cor, e se eu vejo, através da visão que eu vejo, o próprio ver será o objeto do ver. E aí o próprio ver terá cor. Percebem? É nesse ponto ali onde apareceria a questão da consciência de si, né? Só que para a filosofia antiga, exatamente porque não existe esse conceito de consciência de si, de sujeito, e isso gera aporias, né? Então, como é que ele resolve isso? Ele resolve isso dizendo, como sempre, né? O ser se diz de muitos modos. Tudo se diz de muitos modos, né? Então ele diz: é portanto evidente que sentir pela visão, ter uma sensação através da visão, não se diz num único sentido. Tá? Então, dizer que eu vejo esse copo, o ver aí não é a mesma coisa que dizer que eu vejo que eu vejo que eu estou vendo. Então, ele vai, para explicitar isso, por exemplo, ele vai dizer que não necessariamente tudo que eu vejo tem cor. Pois quando não vemos nada, é pela visão que distinguimos o escuro da luz, mas não do mesmo modo. Então, por exemplo, se eu estou num lugar totalmente escuro, é pela visão que eu sei que eu estou num lugar totalmente escuro. É através, por incrível que pareça, isso quer dizer, por exemplo, se eu sou cego, 100% cego, totalmente cego, e eu estou num lugar, eu não sei se ali está escuro ou claro. Não tem como saber. Não tenho como fazer essa diferença entre o escuro e o claro. Estou supondo que eu sou totalmente cego. Né? Então, quando eu vejo o escuro, né, então aí que está. Para isso é importante para ele, essa ideia de ver o escuro. Porque ver o escuro significa ver algo que não tem cor, porque não tem luz. Né? Então ele diz: pois quando não vemos, é pela visão que distinguimos o escuro da luz, mas não do mesmo modo. Quando eu vejo as coisas iluminadas, isso é diferente de quando eu vejo o escuro. Não é do mesmo modo que eu vejo. Mas aí ele diz: também se vê quando se distingue a escuridão da luz. Então, quando eu vejo o escuro, isso também é um ver. E não necessariamente é um ver de um objeto colorido. Então, essa questão do ver o escuro é muito importante para o Agamben, né? Aí ele vai dizer, mas por outro lado, o ver é de certo modo colorido, pois o órgão dos sentidos recebe o objeto sensível sem a matéria de cada um deles. Por isso também, mesmo depois que desaparecem os objetos sensíveis, as sensações e imagens permanecem nos órgãos dos sentidos. Então, essa que é a passagem na qual ele está comentando aqui nessa passagem do texto, tá? Então vamos voltar para esse comentário aqui. Algumas páginas depois, falando do senso comum, Aristóteles se interroga. O senso comum, vocês sabem, né? Essa ideia do Aristóteles de que se eu vejo esse copo, se eu toco esse copo, ou se eu ouço o barulho desse copo, eu estou tendo acesso a esse copo através da visão, da audição e do tato. E se eu tocar, do paladar. Né?
Então, ele vai dizer, ele tem essa questão de saber como é que eu sei que todas essas sensações, que são totalmente diferentes, remetem ao mesmo objeto. Aristóteles tem essa tese de que é através de um sentido que ele vai chamar de sentido comum, né? Que é o que permite fazer essa síntese dos cinco sentidos, né? Por isso que quando ele coloca essa questão de saber se, quando eu vejo um objeto, como é que através de que sentido que eu sei que eu tenho a sensação de que estou vendo? Então, por isso que ele tem a questão de saber se é o mesmo sentido ou se é um outro sentido, né? A questão do sentido comum, ela aponta para essa questão de como é que os sentidos se articulam entre si, né? E é nesse momento que ele está falando do senso comum que ele, Aristóteles, se interroga como é possível que, quando vemos, nós sentimos que vemos. Asta nometha hoti horomeno, né? Então, ver é uma sensação. Ou quando ouvimos, nós sentimos que ouvimos, né? No que diz respeito à vista, isso pode acontecer porque sentimos que vemos ou com outro sentido, ou com a própria vista, né? Retoma a argumentação do Aristóteles. A resposta de Aristóteles é que sentimos que vemos com o mesmo sentido com que vemos. Isso implica, porém, uma aporia. E aí ele vai dar uma tradução para essas passagens que a gente acabou de ver, né? Ele diz assim: uma vez que sentir com a vista significa ver, e o que se vê é a cor, mais do que o que tem cor, então, se o que vemos é aqui o próprio vidente, é aquele que vê o olho, é necessário que o princípio do ver, então, a Agamben ele traduz um pouco diferente de como eu traduzi, tá? Assim, eu não concordo com a tradução que ele dá da passagem em todos os pontos, né? Mas vamos lá. Se o que vemos é aqui o próprio vidente, é necessário que o princípio do ver seja, por sua vez, colorido. É claro, portanto, que sentir com a vista, então, como não é isso, né? Como não é colorido, né? Como essa sensação de ver, isso que é visto nessa sensação de ver não é algo colorido, como o objeto que eu vejo, esse é colorido, então, é claro, portanto, que sentir com a vista tem mais de um significado, uma vez que, mesmo quando não vemos, distinguimos, porém, com a vista, as trevas da luz. Portanto, o princípio da visão é, de algum modo, colorido. Então, ele está citando exatamente essa passagem que a gente leu no Aristóteles. Aí ele vai dizer, nesse excerto extraordinário, em que o problema da potência mostra sua relação essencial com o da autoafecção, né? Então, ele vai explorar muito isso, Agamben, né? Porque ele vai explorar muito essa ideia de que a potência tem a ver com passividade, né? Com paixão, com patos, né? E não só com patos, mas um patos de si mesmo, né? De um ser afetado por si mesmo, né? Ou seja, a potência é um modo como eu faço a experiência de mim mesmo, mas não enquanto sujeito, né? Enquanto potência, né? Então, isso que ele está chamando de autoafecção. Quer dizer, nesse lugar onde a filosofia moderna vai falar de consciência de si, o Agamben vai falar de autoafecção. Não? Vai falar de potência. Acho que essa é uma das chaves para
para a compreensão desse texto, né? Então ele diz, nesse excerto extraordinário, em que o problema da potência mostra sua relação essencial com o da autoafecção, Aristóteles retoma e desenvolve a pergunta inicial, aquela pergunta que ele tinha feito lá, que a gente viu, né? Por que na ausência de objetos externos não existe sensação dos próprios sentidos? Então, isso é um modo de fazer a experiência da potência, né? A qual tinha respondido afirmando que é assim porque a sensação é em potência e não em ato. Nesse momento, ela está em potência e não em ato. Então, é quando nós vemos o escuro. As considerações que se seguem permitem compreender melhor o significado dessa resposta. Quando não vemos, isto é, quando nossa vista permanece em potência, distinguimos, porém, o escuro da luz. Vemos, digamos assim, as trevas como cor da visão em potência. Então, esse ver o escuro é o ver a potência, né? É o ver a visão em potência. O princípio da visão é, de algum modo, colorido, e suas cores são o escuro e a luz. A potência, se eu trabalho com essa ideia de que o escuro é a cor da potência, né? Então, o escuro e a luz, a potência e o ato, a privação e a presença, a estéresis e a parousia, né? Isso significa que sentir que se vê é possível porque o princípio da visão existe como potência de ver. Então, sentir que se vê é fazer essa experiência da potência em ato. É sentir que eu estou vendo agora este objeto. Então, isso significa que sentir que se vê é possível porque o princípio da visão existe como potência de ver e também como potência de não ver. Luz, escuro, né? E esta última não é uma simples ausência, mas algo existente. A rex de uma privação, né? Então, retoma essa ideia lá do parágrafo, lá do capítulo 12 do livro Delta, de que a privação é um modo de ter, né? Quando ele diz, se é que a privação é uma rex, se é que a privação é um ter, né? Aí ele faz um paralelo, né, com a neurofisiologia moderna. Ele diz, a neurofisiologia moderna parece estar nesse ponto de acordo com Aristóteles. Quando, por ausência de fontes luminosas, ou porque temos os olhos fechados, não vemos objetos exteriores, isso não significa para a retina a ausência de qualquer atividade. O que acontece, pelo contrário, é que a falta de luz põe em função uma série de células periféricas, ditas off cells, que produzem a particular autoafecção da retina, que nós chamamos de escuro, né? A obscuridade é verdadeiramente a cor da potência. E a potência é essencialmente disponibilidade de uma estérese. Disponibilidade aí para traduzir hexis, né? Potência de não ver. Então, ele vai... Quer dizer, ele vai fazendo essa busca da potência, porque o Aristóteles também se serve o tempo todo, em vários momentos distintos, para tratar de vários assuntos distintos,
dessa oposição entre potência e ato, né? Então, aí ele vai para um comentário que o Temístico, que é um desses comentadores antigos de Aristóteles, que vira e mexe o Agamben cita, né? Para tentar pensar, então, o que seria essa potência para a escuridão, essa potência para as trevas, né? Então, em seu comentário do De Anima, Temístio apreende, com particular agudeza, todas as implicações dessa passagem, né? Então, o Temístio ele comenta essa passagem que o Agamben está comentando, né? Então ele diz: se a sensação não tivesse uma potência, tanto para o ato como para o não ser em ato, então aqui realmente ele mata a cobra e mostra o pau, né? Ele mostra que essa ideia de uma potência de não já está no Aristóteles e já está também nos comentadores antigos de Aristóteles, né? Porque aqui é claro, né? Uma potência tanto para o ato como para o não ser em ato, né? Então, isso que eles chamam de uma potência para o não ser em ato, é isso que ele está chamando de potência de não. Então, se a sensação não tivesse uma potência, tanto para o ato quanto para o não ser em ato, se ela fosse sempre apenas em ato, não poderia nunca perceber o escuro, né? Então, se a sensação fosse apenas essa potência que está sempre em ato, eu não teria essa potência de não, que é ver o escuro, né? Nem ouvir o silêncio, né? É incrível. Isso o Agamben é uma característica muito grande do Agamben. Assim, isso é ele tem uma coisa que nisso ele é superior ao Heidegger. É que quando ele lê os antigos, ele encontra formulações muito contemporâneas nos autores antigos, né? Então, quando você diz isso, lê isso aqui nesse comentário do Temístio, Temístio, que é um comentador antigo do Aristóteles, né? Perceber o escuro, ouvir o silêncio, isso é muito contemporâneo. E não só é contemporâneo, como é que você ouve o silêncio, né? Então aí joga para essa questão dele que é uma espécie de visão da potência, visão da audição da potência, né? A potência como de algum modo como visível, como audível, né? Então é impressionante assim, né? Esse comentário, né? Você pensa que isso é um autor antigo que escreveu esse comentário sobre Aristóteles, né? Quer dizer, é impressionante, mas o Temístio, esse autor antigo, ele está dizendo já com muitos séculos de antecedência o que o Agamben está tentando dizer aqui, só que, claro, o Agamben está extraindo consequências disso das quais o Temístio jamais teve ideia, jamais teve noção, né? Então, sim, Carmen, você pediu para fazer uma pergunta. Ai, sim, professor, desculpa que muitas tecnologias ficam confusas, mas eu estou tentando fazer um paralelo para entender. Ele meio que está falando, por exemplo, no processo de aprendizado, quando a gente comete um erro, esse ver no escuro seria entender esse erro como parte do processo, como a potência de quem não está lá, mas está no caminho? Seria meio que isso? Não acho.
Não acho que tenha a ver com a questão do erro. Eu acho que tem a ver com a questão do escuro e do silêncio. Tem a ver com como é que você faz a experiência de alguma coisa que não está dada atualmente. Como é que você faz a experiência de uma potência? Porque essa experiência ela é fundamental exatamente para que eu não ache que tudo, que, que tudo já está dado aí. Não, então nisso ele está muito influenciado pelo Heidegger, né? Quando o Heidegger diz que a possibilidade está acima da realidade, a possibilidade está acima da efetividade. Então, para além disso tudo que está aí disponível, efetivo, eu para que eu seja um ser humano falante, eu tenho sempre que estar numa relação também, não com o que está dado, com o que é real, ou melhor, com a realidade, com a efetividade, mas com o que é apenas possível. Eu nunca posso esquecer que existe uma outra dimensão que não está dada, quer dizer, que não está dada como uma coisa em ato, mas que está dada num âmbito que é esse âmbito da possibilidade. Só que ele vai dizer, como é que eu faço a experiência dessa possibilidade? Né? Então ele está trazendo essas imagens, porque o Aristóteles traz essas imagens, né? Que é essas imagens do silêncio, do escuro, né? Então, então é por isso que essas coisas elas parecem ser irreais, mas elas têm alguma realidade, elas têm alguma presença. E é isso que vai interessar para o Agamben, entendeu? Então, não acho que seja tanto a questão do erro, mas é mais a questão de eu saber que existe alguma coisa para além do já dado, do efetivo. E essa coisa para além do já dado, do efetivo, é o possível, é a possibilidade. Mas a questão dele é como é que eu faço a experiência disso. Então, o Temicho, no comentário dele, tá confirmando isso. Né? Está confirmando isso para ele, vamos dizer assim, né? que é, né, quando ele diz se a sensação não tivesse uma potência tanto para o ato quanto para o não ser em ato, se ela fosse sempre apenas em ato, não poderia nunca perceber o escuro nem ouvir o silêncio. Então, existe. O que ele está tentando assegurar é que o ser falante, o ser humano, ele tem, de algum modo, acesso a isso que não está dado, mas que é esse possível. Mesmo que isso se apresente na forma de um escuro, de um silêncio, mas que existe uma experiência disso. Eu acho que. Mas é importante você fazer essa pergunta, porque é muito difícil. Então, quando você faz essa pergunta, você está tentando criar, como você mesmo disse, né, algum tipo de imagem para pensar isso, né, a coisa da potência. Porque é difícil, então a gente tem que fazer esse exercício. Né? Então, daí essas imagens do visível, do invisível, do audível e do som e do silêncio, né? É, que é exatamente um recurso para a gente tentar fazer, de algum modo, essa experiência. Porque lembra que lá na conferência sobre Lacan, ele vai dizer que o experimento língua é um experimento potente, ou seja, ele é uma experiência de potência. E aí o que ele está perguntando é como é que você faz essa experiência de potência? Ou seja, fazer a experiência de potência é fazer não só a experiência do que eu sou, do que eu me encontro sendo atualmente, mas também fazer a experiência de tudo que eu posso vir a ser, do que eu posso ser. Né? E como é que eu faço essa experiência do que eu posso? Né? Por isso que a conferência começa com essa pergunta. Eu posso. O que quer dizer quando eu digo eu posso? Isso quer dizer o quê? Né? Então, eu acho que
É mais nesse sentido, eu vejo menos como relacionado ao erro. Mas vamos continuar, né? Buscando modos de falar sobre isso, né? Não sei se eu te respondi, mas também não sei se é para responder totalmente. Mas vamos seguir. Fala, Adil. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Pegando um pouco essa carona da Carmen, eu fiquei pensando também de colocar, você colocou, né, o que seria essa experiência que não é de algo atual, mas de algo que é possível, que pode vir a ser, né? E eu fico me perguntando, às vezes, como pensar essa problemática da potência a partir de algo que também já se estabeleceu, né? Ou seja, pensar essa relação, por exemplo, com os sentidos, da presença de algo que seria uma exterioridade, que provoca uma afecção, né, no ser sensível, mas pensar também o quanto que esse ser sensível ele coloca alguma coisa nessa experiência em ato, né? Pode colocar alguma coisa nessa experiência em ato e o que isso guarda de relação com, por exemplo, um passado, alguma coisa que se atualiza novamente e o próprio ser que experimenta algo coloca algo nessa experiência que não vem necessariamente de uma exterioridade, assim. Não sei se eu coloco algo muito claro, mas fiquei pensando um pouco nessas questões. Eu acho que no final da passagem do Aristóteles, quando ele diz, né, pois o órgão dos sentidos recebe o objeto sensível sem a matéria de cada um deles. Por isso também, mesmo depois que desaparecem os objetos sensíveis, as sensações e imagens permanecem nos órgãos dos sentidos. Eu acho que tanto a relação com o passado quanto com o futuro tem a ver com essa questão do não atual. Mas o passado é não atual de um jeito diferente do como o futuro é não atual, né? Então eu acho que normalmente a gente associa a potência mais com o futuro, né? Mas eu acho que não é impossível pensar também a questão da potência numa articulação com o passado, né? É, de fazer uma experiência de uma potência no passado, né? Uhum. Que é o que o Agamben, em alguns textos dele, fala viver o não vivido, né? Que é sempre algo de não vivido no vivido. Então, é sempre uma potência também no passado, né? Ele fala sobre isso em alguns textos. Eu vou interromper aqui antes que dê uma hora.